Olá, companheiros e companheiras. Ao longo das últimas semanas nós temos vindo aqui, e a não ser na última, que tratamos aí de um fato histórico e pregresso, da história política mais antiga, 1964, mas nós temos vindo aqui toda semana e falado um pouco sobre grandes mudanças e alterações que são propostas a nível federal no Congresso Nacional, falando inclusive de por conta dessas alterações que vêm sempre em prejuízo dos trabalhadores, por conta dessas alterações nós precisamos aí empoderar o trabalhador e o movimento sindical, ou melhor, o movimento sindical, portanto, os trabalhadores dentro do Congresso, das ALESPs, não, das Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras municipais, para evitar que o prejuízo, ou para minorar até o prejuízo que vem à nossa classe. Mas fica uma coisa muito longe, quer dizer, se decidiu pela reforma disso, se decidiu pela reforma daquilo, e na prática demora-se um pouco para sentir os resultados adversos das criações, das elucubrações dos nossos governantes a nível federal. Muito bem, vamos tentar trazer um pouquinho mais aqui para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, essas alterações. O que nos infere, o que nos prejudica, onde a gente sente a coisa começar a degringolar com estas mudanças, ou vir a nosso prejuízo. Muito bem, faz muito tempo, assim que o governo Temer alçou-se ao poder, a primeira medida que ele engendrou foi uma medida que desmontava o serviço público e vinha em prejuízo dos servidores públicos também, mas desmontava o serviço público de forma geral, não só especificamente era um ataque aos trabalhadores públicos, mas sim a todo o serviço público, portanto prejudica a toda a classe trabalhadora, que é aquela que depende dos serviços prestados pelo setor público. Muito bem, este projeto recebeu aí o número de PEC 241, contra o qual, infelizmente, diga-se de passagem, alguns líderes do movimento sindical, dentre eles o nosso sindicato, se colocou contra e tentou convencer os trabalhadores a se rebelar contra, em primeiro lugar, os trabalhadores, mas os trabalhadores, quando a gente fala em geral, não só os trabalhadores públicos, contra essas mudanças. Infelizmente não fomos todos, porque não se acreditava ou ainda não se entendia a coisa como a gente estava colocando, como o desmonte do serviço público. E, enfim, não conseguimos, portanto, a adesão maciça dos trabalhadores para se colocar contra estas mudanças. Foi aprovado na Câmara, passou ao Senado, tramitou como PEC 55 no Senado, foi aprovado no Senado, se transformando na emenda constitucional número 95, é aquela mesmo que limita gastos do setor público, limita gastos em todos os setores, limita gastos de forma geral. E, evidentemente, isso era alertado na época como um prejuízo para o cidadão, para a classe trabalhadora que dependia dos serviços prestados, como eu disse antes, pelo setor público. Hoje, o que a gente vê? Como é que a gente sente isso? As nossas universidades federais, ou estaduais, de um modo geral, estão à míngua, devem muito, estão mandando funcionários embora, pelo menos aqueles que não têm estabilidade. E por que isso?
porque o investimento está limitado. Ah, mas, isso já vinha antes, a própria Dilma já vinha reduzindo, antes de ser caçada, evidentemente, já vinha reduzindo investimento neste setor, é verdade. É verdade. O projeto aprovado era para regularizar esta situação, para poder investir menos, para legalizar aquilo que vinha sendo feito sem legalização. É evidente que educação para os nossos governantes não está aí apenas aliás, se atém apenas à educação básica, até o antigo colegial. O resto é a universidade. A universidade está sentindo primeiro. A educação vai sentir também. A partir do ano que vem, a partir do ano que entra, porque conseguiram retirar a educação, as limitações para a educação para este ano. Mas a partir do ano que vem, vai sentir. A educação básica também terá menos investimentos. E aí como é que a gente vai fazer? As crianças, os filhos dos trabalhadores que que dependem desse ensino, vão aprender aonde? Não para aí. Se a gente for pegar a saúde, vem numa derrocada terrível. A qualidade da prestação de serviço de saúde vem caindo paulatinamente. E agora está legalizado. Agora não se pode reclamar, porque a partir do ano que vem não há um limitador de investimentos para a área da saúde. Nós vamos poder investir na área da saúde apenas a inflação do ano anterior. E é evidente que a necessidade, que a demanda, que a messe é maior do que isso. E é isso que a gente vem repetindo ao longo dessas semanas. O reflexo daquilo que é votado e aprovado lá em Brasília, lá longe, 1.000 quilômetros de distância, né? 3 estados de diferença daqui até lá, daqui até Brasília. Aquilo que é aprovado lá tem reflexo aqui. Demora um pouquinho, sim. Demora um instantinho, sim. Mas vai ter reflexo aqui. Vai chegar na rotina do dia a dia de cada trabalhador, que repito novamente, quem depende dos serviços prestados pelo setor privado. E nós não vamos parar por aí, porque afinal de contas nós somos um sindicato que representa os trabalhadores públicos. Então nós temos que puxar aqui um pouquinho para o nosso lado também. O ano que vem, já no ano que vem, com o limitador de gastos, com o limitador de investimentos, porque na verdade não é de gasto, você limita lá, só pode gastar até aqui, pode incrementar a receita até o limite da inflação do ano anterior. O ano que vem, nossa categoria, os servidores públicos vão ter problemas para negociar, já no ano que vem, as suas perdas salariais, a sua recomposição salarial. Nós vamos encontrar grandes dificuldades. Já no ano passado já foi difícil. O ano que vem promete ser mais difícil ainda. Por quê? Porque foi aprovada alguma coisa lá em cima e que nós, trabalhadores, de forma geral, não estamos preparados e organizados para colocar uma bancada dentro daquele Congresso que nos permita resistir a essas mudanças. Por isso é que nós vimos trabalhando semanalmente esses assuntos. Primeiro começamos lá com as mudanças, criticando o governo, evidentemente, criticando o Congresso, evidentemente, criticando o Congresso. E agora nós vamos passar a colocar os resultados práticos dessas alterações.
aquilo que nos prejudica no dia a dia. E assim, fazendo também uma crítica ou uma autocrítica da forma como o movimento sindical vem se comportando frente ao avanço neoliberal. Nós não podemos mais lutar com as mesmas armas, ou melhor, com as armas que lutávamos antigamente. Não há condições mais da gente fazer enfrentamento com o patrão de forma tranquila, de forma apenas em relação ao patrão, porque o contexto é maior, o sistema é brasileiro. A alteração a reforma trabalhista feita agora, a alteração dos direitos dos trabalhadores, começa a surtir efeito agora. E a partir dessas alterações, o trabalhador vai sofrer na pele aquilo que nós, servidores públicos, já estamos sofrendo enquanto trabalhador. Vai ser geral, vai ser para todos. Então nós também temos, do movimento sindical, temos que fazer autocrítica e passar a trabalhar mais num contexto amplo, sem restrições. Antigamente se entendia que o movimento sindical, política sindical não se mistura com política partidária. Está errado. Política sindical tem que se misturar com política partidária, sim, porque o sindicato tem que ser instrumento de organização dos trabalhadores para que a classe trabalhadora eleja representantes para defendê-la nas suas casas legislativas. A coisa começa agora. A primeira grande reforma, a primeira grande mexida foi a reforma fiscal, que na verdade, que começou com a PEC 241, foi para o Congresso com a PEC com o número 55, e agora é a emenda constitucional 95, está escrita na Constituição. Por 20 anos nós vamos sofrer. Esse foi o primeiro ataque do governo. Desmantelou ou está legalizando o desmantelamento, porque ao longo de 20 anos, esse é só o começo, nós só estamos começando a sentir, ao longo de 20 anos vai desmantelar o serviço público. Então, atacando também no seu bojo os servidores, uma classe de trabalhadores. Aqui nós já começamos a sofrer. E os trabalhadores em geral, aqueles que eram garantidos pela CLT, que foi retalhada, esquartejada e ferida de morte na última reforma proposta pelo governo, vai começar a sofrer também a partir do ano que vem. Esse é o grande plano. Menos para nós e mais para eles. E é contra isso que nós precisamos nos rebelar. É contra isso que nós precisamos nos organizar, elegendo congressos, câmaras estaduais e câmaras municipais com representantes dos trabalhadores. Muito obrigado.